Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos falar sobre os animais. Então, vamos iniciar a partir de agora a nossa aula. A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Eles podem e se apresentam com uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinadas semelhanças. Assim, os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com o lugar onde vivem, na terra, na água ou no ar, o modo como se locomovem, se andam, nadam, voam, rastejam ou saltam, ou pela cobertura do corpo, escamas, pelos, penas ou carapaças. Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Os animais que possuem crânio e coluna vertebral são chamados de vertebrados, e os que não possuem crânio nem coluna vertebral são chamados de invertebrados. Então, aqui alguns exemplos de animais que são vertebrados, e nessa outra imagem, animais que são invertebrados. Animais vertebrados. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto, um conjunto de ossos responsáveis por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração. Veja o exemplo nesta imagem. No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que os diferenciam, sendo divididos em 5 classes. Então, uma dessas classes são os animais mamíferos, que apresentam uma característica em comum, a presença de glândulas mamárias, órgão que é responsável pela produção de leite. Geralmente, o corpo desses animais é coberto de pelos que protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido. Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria vive na terra, alguns vivem na água, como as baleias, os golfinhos e as focas, mas todos eles respiram pelos pulmões. Então veja alguns exemplos: a baleia, o macaco, o morcego, que é o único exemplo de mamífero que voa, e nós, seres humanos, que não somos animais, mas somos mamíferos. Nos alimentamos, quando bebês, do leite materno. Outro tipo de classe é das aves. As aves são animais que possuem o corpo coberto por penas, apresentam um bico, um par de asas e um par de pernas. Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta. Esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos e, assim como os mamíferos, respiram pelos pulmões. Bem, nessa imagem nós temos alguns exemplos, um gavião, alguns pinguins, uma galinha e um pavão. Vários representantes desse grupo desenvolveram a capacidade de voar, enquanto outros, como o pinguim, não é capaz de alçar voo, mas usa suas asas para nadar. Já a galinha são exemplos de aves que se adaptaram à vida no ambiente terrestre. Agora iremos falar sobre outra classe, que é dos répteis, que são animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas. Os lagartos, os jabutis, os jacarés, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Os répteis vivem em ambientes aquáticos ou terrestres e locomovem-se nadando, andando ou rastejando. Bem, são animais, que respiram pelos pulmões. Mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar. Outra classe dos animais vertebrados são os anfíbios. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através de brânquias, como é o caso dos girinos, filhotes de anfíbios. Já os adultos que vivem na terra respiram por meio dos pulmões e também através da sua pele, que é bastante fina. Assim, o nome do anfíbio significa duas vidas. Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos e quando se tornam adultas, passam a viver em ambientes terrestres.
como é o caso da rã, da cobra cega e da salamandra. Essa transformação do girino até chegar à vida adulta é chamada de metamorfose. Você sabe o que é metamorfose? A metamorfose é um processo que transforma o anfíbio jovem girino em adulto. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteiras. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias, para que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme, como está aí no exemplo, da vida do sapo, desde o óvulo até ele se tornar adulto. E outra classe de animais vertebrados são os peixes. Os peixes são animais que habitam um ambiente aquático, como os mares, rios e lagos, e conseguem se movimentar nesses ambientes com o auxílio das nadadeiras. Assim como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. A maioria das espécies o extrai diretamente da água, por meio de estruturas denominadas de brânquias. Então, nós temos como exemplo aqui um tubarão que geralmente possui um corpo coberto por escamas, e temos a piramboia, que é uma espécie de peixe da Amazônia que, diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Então não esqueça, os animais vertebrados estão classificados em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Agora iremos para a nossa atividade, que está no próximo vídeo.